Sabemos que em pleno 2026 o nome Epstein voltou a ecoar com força nos noticiários, nas redes sociais, nas conversas privadas e nos debates públicos. Um caso que já havia abalado o mundo anos atrás voltou à tona com novas revelações, novas acusações, novos documentos, novos nomes. E, infelizmente, não estamos falando de teorias vazias. Estamos falando de fatos investigados, de acusações sérias, de envolvimento de pessoas influentes, famosas, poderosas, admiradas por multidões. Muitos países foram citados. Muitas figuras públicas foram mencionadas. Muitos rostos conhecidos apareceram ligados a algo sombrio. E quando algo assim acontece, o mundo para por alguns dias. As redes inflamam. As pessoas comentam, julgam, compartilham, discutem. Mas depois de um tempo, a poeira baixa. A vida continua. A rotina volta. O entretenimento substitui o escândalo. Mas há uma pergunta que precisa ser feita com seriedade. O que isso revela sobre o coração humano quando ele se distancia de Deus? Porque quando casos assim vêm à luz, eles não revelam apenas indivíduos. Eles revelam sistemas. Revelam ambientes. Revelam estruturas onde poder, influência e dinheiro caminham juntos com silêncio, cumplicidade e escuridão. E isso nos assusta. Nos assusta perceber que pessoas admiradas, aplaudidas, seguidas por milhões, podem estar envolvidas em realidades tão degradantes. Nos assusta perceber que o mal não tem aparência de vilão de filme. O mal vesternal. O mal sobe em palcos. O mal aparece sorrindo em entrevistas. Mas o mais perigoso não é o escândalo em si. O mais perigoso é a ilusão de que isso está distante de nós. Porque sempre que vemos algo assim, existe uma tendência automática a apontar o dedo e dizer como puderam. E sim, é revoltante, é triste, é perturbador. Mas a reflexão espiritual não termina aí. Ela começa aí. O que leva alguém a se envolver em algo assim? O que faz uma pessoa ultrapassar limites morais tão claros? O que faz alguém trocar princípios por prazer? O que faz alguém trocar consciência por influência? A resposta é antiga, tão antiga quanto a humanidade. Quando o homem acredita que pode tudo, ele começa a fazer tudo. Quando o homem deixa de temer a Deus, ele passa a temer apenas ser descoberto. E existe uma diferença enorme entre temer a Deus e temer a exposição. Temer a exposição é ter medo de ser pego. Temer a Deus é ter consciência mesmo quando ninguém está olhando. O mundo atual é estruturado sobre aparência. A imagem vale mais que o caráter. A reputação vale mais que a integridade. A narrativa vale mais que a verdade. E quando essa lógica domina, as pessoas aprendem a parecer boas em vez de serem boas. E é aí que começa a decadência. Nenhuma pessoa acorda um dia decidindo entrar na escuridão absoluta. A queda começa sutil. Começa com pequenas concessões. Começa com ambientes inofensivos. Começa com convites que parecem oportunidades. Começa com a ideia de que isso não é tão grave assim. E o pecado raramente chega anunciando destruição. Ele chega oferecendo vantagem. Oferece conexões. Oferece acesso. Oferece prazer. Oferece poder. E quando alguém começa a provar dessas coisas sem limites, sem freios espirituais, sem temor, o coração endurece. O que estamos vendo não é apenas um caso isolado. É o reflexo de um mundo que normalizou a corrupção da alma. Um mundo que valoriza status acima de santidade. Um mundo que ensina que sucesso justifica quase tudo. Mas aqui está o ponto central. Você não foi chamado para seguir o fluxo desse mundo. Você não foi chamado para se adaptar ao sistema. Você foi chamado para ser diferente. E ser diferente em um mundo corrompido exige vigilância constante. Porque talvez você nunca esteja em um ambiente de elite internacional. Talvez nunca tenha bilhões, nem convites secretos, nem acesso a círculos poderosos. Mas todos nós, em escalas diferentes, enfrentamos as mesmas tentações de base: orgulho, ambição descontrolada, desejo por validação, curiosidade pelo proibido, busca por prazer acima de propósito. O ambiente pode mudar. O nível de influência pode mudar. Mas a batalha espiritual é a mesma. A Bíblia nunca prometeu que o mundo ficaria mais puro com o tempo. Pelo contrário, ela nos alertou que haveria dias difíceis, que o amor de muitos esfriaria, que valores seriam invertidos, que o errado seria celebrado e o certo seria ridicularizado.
Então, quando escândalos surgem, eles não devem apenas nos chocar, eles devem nos acordar. Acordar para a realidade de que sem Deus, o ser humano é capaz de qualquer coisa. E isso não é para gerar medo, é para gerar vigilância. Se homens poderosos caem, isso não deve alimentar curiosidade mórbida, deve alimentar humildade. Deve nos lembrar que ninguém está imune quando se afasta do temor do Senhor. Você quer não cair? Então comece entendendo que sua maior proteção não é falta de oportunidade para errar, é presença de Deus na sua vida. A ausência de oportunidade não significa pureza. Pureza é manter integridade mesmo quando a oportunidade aparece. É fechar a porta antes que o desejo cresça. É sair do ambiente antes que ele molde sua mente. É cortar relações que enfraquecem sua fé. É escolher limites antes que o mundo imponha consequências. O mundo vai continuar produzindo escândalos. Novos nomes surgirão. Novas revelações virão. Mas a pergunta que precisa ecoar no seu coração é: minha fé está sendo fortalecida ou enfraquecida por tudo isso? Você está apenas consumindo informação ou está aprendendo discernimento? Porque existe algo muito perigoso acontecendo nesta geração, a desensibilização espiritual. As pessoas se acostumam com o mal. O choque diminui. A indignação vira entretenimento. O escândalo vira conteúdo. E quando o mal deixa de nos incomodar, ele começa a nos moldar. Por isso, seguir a Cristo hoje exige coragem. Não é sobre religiosidade superficial. É sobre decisão profunda. É sobre entender que você pode viver em um mundo contaminado sem se contaminar. Mas isso exige disciplina. Disciplina para filtrar o que entra na sua mente. Disciplina para escolher suas companhias. Disciplina para controlar sua curiosidade. Disciplina para renunciar aquilo que alimenta sua carne. Porque o sistema é sedutor. Ele parece glamouroso. Ele parece sofisticado. Ele parece irresistível. Mas por trás da fachada, muitas vezes existe vazio, exploração, manipulação e dor. E Deus não quer que você viva iludido. Ele quer que você viva consciente. Consciente de que caráter vale mais que aplauso. Consciente de que santidade vale mais que influência. Consciente de que uma alma limpa vale mais que um nome famoso. Talvez o mundo nunca saiba das suas renúncias. Talvez ninguém aplauda suas escolhas discretas. Mas o céu vê. E no final, não será sobre quantos convites você recebeu. Será sobre quantas tentações você recusou. Não será sobre quantos ambientes você frequentou. Será sobre quanta integridade você manteve. Não será sobre quanta influência você teve. Será sobre quanta fidelidade você preservou. O mundo pode estar revelando sua corrupção, mas você pode revelar sua fé. E enquanto sistemas caem, nomes são expostos, estruturas são abaladas, uma coisa permanece inabalável: a verdade de Deus. Permanica Neila. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, o problema nunca foi apenas um nome exposto. O problema nunca foi apenas um escândalo revelado. O verdadeiro problema é o estado espiritual da humanidade. Porque quando casos assim vêm à tona, muitos focam nos detalhes, nas listas, nas especulações, nas teorias, mas poucos olham para o espelho. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer que você olhe para fora enquanto ignora o que está dentro. Ele quer que você critique os poderosos, mas não examine suas próprias fraquezas. Ele quer que você consuma escândalos como entretenimento, enquanto sua sensibilidade espiritual vai sendo anestesiada. A batalha não é midiática. A batalha é invisível. Existe uma guerra silenciosa acontecendo pela mente das pessoas, pela pureza dos jovens, pela consciência dos líderes, pela estrutura das famílias. E essa guerra não começa com crimes chocantes. Ela começa com normalizações sutis. Normaliza-se o exagero. Normaliza-se o desrespeito. Normaliza-se a hipersexualização. Normaliza-se a corrupção emocional. E quando você menos percebe, aquilo que antes te chocava começa a parecer comum. Esse é o maior perigo. Porque quando o mal deixa de ser chocante, ele se torna aceitável. E quando se torna aceitável, ele começa a se infiltrar. A Bíblia fala sobre cauterização da consciência. É quando a pessoa já não sente mais peso, já não sente mais conflito interno. Ela consegue viver na escuridão e dormir tranquila. Mas ninguém começa assim. Tudo começa na mente.
E aqui entra o ponto central do nosso canal, mente e propósito. Se sua mente não for guardada, seu propósito será corrompido. Você pode amar a Deus. Você pode ter boas intenções. Você pode até ter dons e talentos. Mas se você não vigiar seus pensamentos, suas influências e seus desejos, o mundo começará a moldar sua visão. E o mundo sempre empurra na direção da carne. É por isso que seguir a Cristo não é apenas frequentar a igreja. É travar uma batalha diária contra aquilo que tenta se infiltrar na sua mente. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que você consome diariamente fortalece sua fé ou enfraquece seu discernimento? O que você assiste alimenta pureza ou curiosidade perigosa? O que você admira inspira caráter ou apenas sucesso? Porque muitos querem o palco, mas não querem o processo. Muitos querem influência, mas não querem integridade. Muitos querem acesso, mas não querem limites. E é exatamente a falta de limites que destrói destinos. Você quer saber como não cair? Desenvolva limites antes que a tentação apareça. Não espere estar diante da oportunidade errada para decidir quem você é. Decida agora. Decida que sua integridade não está à venda. Decida que sua pureza não é negociável. Decida que sua fé não depende de ambiente. Porque ambientes mudam. Convites surgem. Propostas aparecem. E muitas vezes elas virão disfarçadas de crescimento. O inimigo raramente oferece destruição direta. Ele oferece evolução sem Deus. Ele diz: você merece mais. Ele diz: você pode ir além. Ele diz: não seja tão radical. E pouco a pouco, você vai flexibilizando aquilo que antes era inegociável. A corrupção começa na flexibilização da consciência. É por isso que propósito sem santidade é perigoso. Você pode ter um grande chamado, mas se sua mente não estiver alinhada com Deus, seu talento pode te levar a lugares onde seu caráter não consegue te sustentar. E quando o caráter não sustenta a posição, a queda é questão de tempo. Escândalos não surgem do nada. Eles são resultado de uma vida construída sem freios espirituais. Freios espirituais são disciplina. São momentos a sós com Deus. São decisões silenciosas de renúncia. São limites que ninguém vê. Você quer proteção real? Fortaleça sua vida secreta com Deus. Porque quem é forte no secreto é difícil de ser derrubado no público. Quem teme a Deus no quarto fechado não se vende no salão iluminado. Quem cultiva pureza na mente não se perde na oportunidade. Mas isso exige vigilância constante. Vigilância sobre seus desejos. Vigilância sobre sua ambição. Vigilância sobre suas amizades. Vigilância sobre seus hábitos digitais. Sim, seus hábitos digitais. Porque hoje, a queda começa muitas vezes na tela. Começa com curiosidade. Começa com cliques. Começa com conteúdo aparentemente inofensivo. E quando você percebe, sua mente já foi contaminada. E mente contaminada enfraquece propósito. Por isso, não trate escândalos apenas como notícias. Trate-os como alertas espirituais. Não para viver com medo, mas para viver com consciência. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar suas escolhas. Você não pode impedir que o mal exista, mas pode impedir que ele crie raízes em você. E aqui está algo profundo. O sistema pode parecer poderoso, mas ele é frágil. Porque tudo que é construído sem Deus eventualmente desmorona. Pode demorar, pode parecer intocável, pode parecer blindado, mas a verdade sempre encontra caminho. E quando ela encontra, expõe não apenas atos, expõe corações. Então construa sua vida sobre algo que não precise ser escondido. Construa sua vida sobre princípios que resistem à exposição. Viva de forma que, se tudo fosse revelado, você ainda teria paz. Esse é o verdadeiro poder. Não é poder sobre pessoas. É poder sobre si mesmo. Autocontrole é maior que influência. Disciplina é maior que talento. Temor de Deus é maior que status. E enquanto o mundo continua revelando sua corrupção, você pode revelar sua firmeza. E enquanto nomes caem, você pode permanecer. Enquanto sistemas balançam, sua fé pode se fortalecer. Mas isso exige decisão. Decisão de não negociar valores. Decisão de não romantizar o pecado. Decisão de não idolatrar sucesso vazio. Porque no final, tudo se resume a isso.
Você quer ser aceito pelo sistema, ou aprovado por Deus. O sistema aplaude rápido e abandona rápido. Deus molda lento, mas sustenta para sempre. E quando a história dessa geração for contada, não serão lembrados apenas os que caíram. Serão lembrados os que permaneceram firmes em meio ao caos. Seja um deles, não apenas alguém que cometa escândalos, mas alguém que constrói caráter. Não apenas alguém que denuncia o mal, mas alguém que vive a luz. Porque, no fim das contas, a maior vitória não é ver o mal exposto, é não permitir que ele encontre espaço dentro de você.